Pessoal, antes de começar o vídeo, eu queria deixar aqui uma nota de agradecimento à Embaixada do Brasil em Islamabad, especialmente à senhora embaixatriz Zul Rajagabalia Lins, que entrou em contato comigo, oferecendo e estendendo ajuda a Isabela, a moça do vídeo. Esse contato, obviamente, foi repassado a Isabela e assim nós esperamos que esse caso seja resolvido o mais breve possível. Então, meu muito obrigado ao senhor embaixador Cláudio Rajagabalia Lins, nosso embaixador do Brasil lá em Islamabad, e eu sou a senhora, a embaixatriz que entrou em contato comigo, a senhora Zul Lins. Eu acredito que essa parceria civil e pública é de valiosa e de extrema importância para todos nós e para todas nós, expatriados mundo afora. Então vamos agora prosseguir com o vídeo, com as respostas da Isabela às suas perguntas no primeiro vídeo que ela fez, tá bom? Até mais. Posso sair correndo, de uma certa forma, mas sair correndo se eu sobreviver. Se eu não ficar com, tipo, ai, apanhou tanto que tá lá que não pode nem sair da cama. Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Sobrevivendo na Turquia. Hoje eu estou retornando com uma convidada que vocês me pediram para que eu trouxesse de volta, tá? A Isabela, do vídeo Estou presa no Paquistão por um protocolo, meu ex-marido não assina a minha saída. Nesse vídeo ela vai responder as suas perguntas, que tiveram muitas perguntas, muitos comentários, obviamente o caso dela bastante delicado. Vou dar um resumo aqui da história dela, para quem não assistiu o vídeo ainda, mas eu espero que vocês assistam, porque os detalhes estão lá. A Isabela conheceu um paquistanês no Brasil, no trabalho, depois resolveram se mudar para o Paquistão, onde se casaram sob a lei Sharia, ou Sharia, lá do Paquistão. Acontece que a Isabela resolve se separar do paquistanês. A Isabela está com esse impasse, porque o marido, ou o ex-marido, quase ex-marido, não quer dar o divórcio para a Isabela. Ele tem que negá-la 3 vezes perante um juiz islâmico, né? Um sheik, um imã. O motivo da separação, acho que é muito importante vocês saberem também, por isso assistam o último vídeo, dando um resumão ainda. Dentre outras coisas, assunto um pouco sensível, então vamos lá, preparar vocês. Ela teve um aborto espontâneo, ela abortou em casa e o aborto sai na mão dela, tá? E o senhor ex-esposo, na época esposo, estava no quarto assistindo televisão e assistindo televisão ele ficou. Ah, o que está acontecendo? Mas é isso? Ah, então tá, não tem problema não. Uma coisa desse tipo, tá, gente? A gente tá falando de uma situação muito complicada, eu tô falando aqui rapidinho porque eu quero dar hoje, ouvindo as suas reclamações, eu vou dar espaço para a Isabela, depois disso aqui eu vou zipper pack. Então vamos lá chamar a Isabela em vídeo chamada direto do Paquistão, mais uma vez. Muito obrigada, Isabela, pela sua participação. Como eu disse, você ficou famosa. Oi, Dani, tudo bem? Tudo ótimo. Então é o seguinte, vamos explicar para o pessoal por que você, para quem perdeu o primeiro vídeo, por que você ainda está no Paquistão? O que é isso do seu marido não assinar a sua saída? Então, eu casei e no casamento no Islã, o homem tem que falar que ele divorcia da mulher 3 vezes, né? E no Paquistão ainda tem essa regra de você ter que estar na frente da pessoa, tá? Tem alguns países que tem aplicativo no celular, aqui não. Aqui você tem que falar na frente da pessoa, tá? E então eu preciso da baixa no meu Nicanama. É por isso que eu ainda estou aqui. Onde está esse homem no momento, Isabela? Então, agora ele não está, eu acho nem no país, ele não está. E sempre quando eu fui conversar com ele, ele desconversa, ele foge, entendeu? Às vezes a própria família dele não sabe onde está. Sabe, eu não sei um motivo real, né? Eu tenho para mim que é porque ele fica desonrado, ele desonra a família, entendeu? E já pensou um homem divorciado nessa sociedade? Sabe, como toda a explicação que a pessoa tem que dar para a sociedade quando eles se divorciam. Então, eu acredito que seja até mais por isso, porque a pressão da família para não haver o divórcio foi e ainda está sendo forte. Então a família dele não quer que isso aconteça? Não, a família não. Entendeu? A família dele não quer, eles ficaram muito assim chocados, porque
eles ficaram, nossa, mas por que do divórcio? Porque aqui é assim, você tá tudo ruim, mas você tem que ficar casado até o fim. Eu resolvi. E eu falei pra ele, eu falei assim, olha, eu tô saindo, tá? E ele baixou em 2 minutos no apartamento, né? Foi assim, porque acho que ele não esperava, porque, eu não sei, acho que na cabeça dele talvez ele pensou assim, tá, ela tem esse lado de ser estrangeira, mas ela tá aqui sozinha, pra onde que ela vai correr, aquela coisa toda, entendeu? Então, eu acho que ele não esperava isso de mim. E eu saí, assim, eu avisei ele, eu já tinha a casa que eu tinha arrumado, já tinha fechado, já tinha assinado o contrato, já tinha pago depósito, já tinha feito tudo, tá? Eu só tava arrumando minhas coisas já para ir embora. Isabela, você não teve medo, não? Olha, eu vou te ser bem honesta, na hora, como eu estava cercada por amigos, na hora que eu saí, eles estavam me esperando até aqui em casa, quando eu chegasse com o carro, né, com as minhas coisas e tal. Então eu até fiquei sossegada. Sempre tive isso na minha cabeça, que pior que tava, sabe, que pior que fosse a minha situação ali, sozinha, quando eu estivesse sozinha na minha casa, o que de pior podia me acontecer? Porque eu já tinha passado com ele, sabe? O máximo que ia acontecer comigo é você dar aquela cambaleada. Você não teve medo de uma retaliação dele? Porque eu vou falar, você está num país de lei Sharia, daqui a pouco ela vai explicar pra gente o que é isso, e é muito complicada essa situação. Você não ficou com medo dele falar, você não vai em lugar nenhum e te dar um senta ali? Sabe o que eu tô falando, né? Então, mas como eu fiz tudo público e eu me cerquei de pessoas, ele não é bobo de fazer isso, entendeu? E eu tenho certas cartas na manga que mexe com coisas. Tem 2 coisas que eu poderia mexer nele, tá? Ele tem 2 pontos fracos e que eu falei pra ele. Eu falei, você tá na minha mão. Entendemos. Tá assim agora. Sim, Outra sim. coisa que me perguntaram muito é: o Brasil não pode intervir, nesse caso a embaixada brasileira, de alguma forma para te ajudar? No meu caso, eu preciso dele, né? Por causa que ele precisa falar que ele se divorcia de mim, entendeu? E aí é super simples, na verdade. É só chegar e falar, eu me divorcio de você 3 vezes, o papel que a gente tem que pagar para dar baixa no Nicanama é super barato, tá bom? Mas é assim, é coisa assim, brincadeira. Acho que em total, que eu não sei se de repente o imã vai querer falar alguma coisa para tentar reunir o casal, mas tirando essa parte de que ele vai falar alguma coisa, é assim, tipo, 15 minutos, você chega e sai. Entendeu? Me perguntaram aqui também, no caso, e se você oferecer dinheiro para esse homem? Será que ele não te dá esse divórcio, não? Não. Eu acredito que isso poderia. Talvez, se isso acontecesse, o que eu acho muito, muito difícil, mas seria em casos de tribos bem afastadas, assim, sabe? Mas eu não acredito, não. Não. Pela regra mesmo, não pode, tá? Porque pode até haver denúncia lá na mesquita, ou onde é que foi que esse casamento foi registrado, e pode ficar pior no caso, entendeu? Mas no caso dele, não, entendeu? E eu acredito que isso, se acontecer, seria muito remoto. Eu fiz tudo, todos os papéis do jeito que o advogado me pediu, eu já fiz, e tá com o advogado, tá tudo lá, entendeu? Tá uma cópia comigo, uma cópia com ele, agora só falta pegar ele no país, né? Ele voltar, entendeu? O marido fujão, que não quer virar ex-marido. Então, mas isso daí também é uma outra coisa, porque algumas pessoas, eu fui muito massacrada por algumas pessoas no comentário do outro vídeo. Teve gente que falou assim, você não sabe porque você não quer. Gente, se você tem um casamento, você casou no papel, você não vai sumir assim. Por exemplo, eu não ficaria sossegada se eu saísse do país sabendo que eu sou casada. Porque apesar de eu não ser muçulmana, casamento no Islã não significar para mim, né, religiosamente, aquela coisa toda, mas eu sei que foi feito, eu tô no país deles e eu quero fazer tudo certinho. Tá? Então não é como algumas pessoas escreveram, ela não sai porque ela não quer. E outra coisa, a respeito de eu não ter ido pro hospital, gente, eu tava bem no comecinho aqui. Eu não sabia, eu tinha todas aquelas informações de que não pode ir para lá, não pode ir para cá. E outra coisa, aconteceu isso, assim, quase madrugada. Gente, você é uma mulher que acabou de sofrer um aborto, você está imensamente vulnerável, vocês não têm noção
Quem já sofreu um aborto sabe como é triste isso, sabe como te machuca por dentro. Você sabe como que funciona, porque ninguém sabe como que eu tô ainda. Aqui eu me seguro para falar com a Dani, sabe? Mas eu já contei outras coisas para a Dani também, e eu me seguro. Só que às vezes a gente conversando sozinho, eu até choro, alguma coisa, fico, mas é difícil de falar. Mas vocês não sabem como que eu tô. Agora você imagina na época, quando acabou de acontecer o negócio. Entendeu? Hoje eu tenho defesa, hoje eu tenho a língua que eu falo, hoje eu tenho conhecimento dos lugares de vizinho, de onde for, aquela coisa toda. Hoje eu sei onde fica a delegacia, tá? Hoje eu sei como funciona. Naquela época eu não sabia que os setores eles eram completos. E também tem uma outra coisa. Se eu tivesse saído naquela época, tivesse ido, sei lá, pedir ajuda para alguém, de repente, alguma coisa, tá? Eles iam me devolver pro meu marido, entendeu? E outra coisa, você acha que mulher aqui ia me pegar pela mão, ia me ajudar? Do marido dela, porque ela não pode se meter. A violência, tudo que eu passei, você tá num relacionamento desse jeito, você tem a violência psicológica, que eu passei tudo que você imagina, tá? Nesse campo eu experimentei de tudo, humilhação. Pra você ter uma ideia, uma das vezes que ele ficou nervoso, e ele chegou em casa, eu tinha feito comida, tava tudo certinho, tal, como sempre, né? E aí eu não sei que raio que aconteceu lá na rua, ele falou assim, mas você fica o dia inteiro sem fazer nada, não sei o que tem. Ele sempre tinha casa limpa, roupa lavada, comida feita, tudo certinho. Olha aquela dona de casa paquistanesa total, só cozinhando comida paquistanesa, tá? Ele chegava em casa, eu até tava de roupa, porque tinha que estar de roupa, não podia estar de roupa ocidental, aí eu enfiava lá o camisa, né? A do pato não colocava não, mas a camisa e a calça eu colocava, para evitar falatório. Eu não lembro o que foi, que isso faz muito tempo, eu não sei se eu esqueci de fazer alguma salada, alguma coisa que ia lá com o prato, que eu não vou decorar todos os pratos paquistaneses, a sequência, as coisas, tudo, eu não vou, entendeu? Desculpa. Peraí, só um minuto. Eu também já fui casada com um muçulmano, para quem não sabe, né? Muçulmano da cidade, né? Da cidade grande de Ankara, que morou fora há muitos anos, não obstante muçulmano. Seguinte, dentro de casa, você pode andar pelada. Você pode andar com uma alcinha e um shortinho, você pode andar com um vestidinho, dentro de casa, se não tiver ninguém mais perto, você pode andar do jeito que você quiser. Dentro de casa, você tem que estar vestida a rigor paquistanesa, com aquelas roupas todas? Sim, no começo ele existia, só que aí eu briguei, eu falei mesmo, aquele dia eu falei que eu não ia usar. Porque não é comum na cultura a mulher responder, mas imagina, a mulher vai responder para o marido, né? Mesmo que seja para desmentir algo e tal, não pode fazer. Teve um episódio que foi bem perto de da separação, quando eu saí de casa mesmo, que ele ficou nervoso, aconteceu alguma coisa na rua e eu dei uma opinião, mas tipo, marido e mulher conversam, né? Depende da parte do mundo, Isabela. Desculpa. Depende, é verdade. Mas na minha cabeça eu achava, eu falava assim, só tô conversando, né, com ele que começou o assunto, e eu conversei com ele. E aí eu fui dar a minha opinião. E nem era, nós não estávamos discutindo, não era nada, tá? Ele estacionou o carro na garagem, ele ficou nervoso com o que eu falei, a gente tinha voltado do mercado, só ficou inteiro a sacolinha que estava na minha mão. O resto ficou tudo na garagem. Estourou as caixas de leite, quebrou que era vidro, quebrou tudo. Ele tacou tudo no chão. Começava a gritar, a berrar, sabe? E ter aqueles acessos de raiva e tacava sacolas no chão, tudo. Ficou tudo lá espalhado, entendeu? Na garagem. Ele chegava em casa, ele quebrava as coisas. Ele já chegou a jogar prato de comida no chão, assim, tá com raiva, aquela coisa toda. Mas ele era daquele que quando a gente tava sozinho, não importa se a gente já tá sozinho em casa, dentro do carro, onde que fosse, ele ia estourar. Porque eles estão acostumados assim, a mulher falou alguma coisa, ele vai lá dar um tapa na cara dela e ela vai ficar quieta. Quando é assim, quando uma mulher resolve falar alguma coisa, porque geralmente elas nem falam, entendeu? O que é você viver sob a lei Sharia? Dê exemplos pra gente, porque tem muita gente que perguntou isso também, Isabela, e sua percepção, lembrando que é a percepção e a vivência da Isabela sob a lei Sharia, tá, gente? Obviamente ela não é uma clérica Sharia, né? Não é um sheik imã que está sentada lá e falando pra gente o que é. A percepção dela, a visão dela, o que ela viu de lei Sharia no Paquistão. Então, a lei Sharia é o corpo da lei religiosa islâmica, né? E
trocando assim em miúdos, a lei Sharia, no Paquistão existe uma constituição, tá? Existe até, mas é uma coisa que engatinha, vamos colocar assim, tá? Apesar de existir advogados, ter uma lei, ter a Constituição, tudo, mas é uma coisa que é muito, engatinha muito. Ainda está engatinhando, né? Tá sobre as leis islâmicas. Por exemplo, se fosse o caso, né, ou se ele quiser, por exemplo, criar um caso em cima de mim, especialmente agora, falando só de mim, tá? Ele pode criar um caso. O que é criar um caso? Pode criar qualquer coisa, falar, ela me traiu, e ele pode pegar pessoas que falaram assim, não, eu vi, ela estava com outra pessoa, ele pode pegar qualquer cara aqui na rua, entendeu? Que ele vai lá, joga uma conversa, pode molhar a mão deles, entendeu? E aí ele vai criar caso. E se ficar constatado que você o traiu? Então, se ficar constatado, como você disse, entre aspas, né? Aí a casa cai para o meu lado. Aí eu posso pagar. Aí eu posso ser envenenada. Caso de envenenamento acontece muito aqui. É bem comum, tá? Eu posso, sei lá, apanhar. Um monte de coisa. Você vai ficar cercada. Porque aí as pessoas vão querer te manter em rédeas curtas, tá? E eu ainda tenho sorte por ser estrangeira, que eu posso, se eu cismar de sair até com a roupa do corpo do país, eu até posso sair correndo, de uma certa forma. Mas sair correndo se eu sobreviver. Se eu não ficar com, tipo, apanhou tanto que tá lá que não pode nem sair da cama. Você me mostrou já foto sua dentro do ônibus, que de repente eu coloco aqui para eles, porque não tá te aparecendo, né, quando você estava dentro do... Tem uma separaçãozinha para mulheres, né, tem uma grade, assim, para mulheres. O que é aquilo? Você explica aquilo pra gente? Não, é a janela que nos táxis acontece. Então, tem muitos carros que até tem cortininha, carros particulares, tá? Eles colocam cortininhas na janela. Tá, se vai sair com mulher, as mulheres da casa, para outros homens não ficarem olhando para elas, se tem mulher, ela vai fechar aquela cortininha. E naquele que eu te mostrei, eu estava num táxi e as duas janelas traseiras estava coberto o vidro, colocaram fotos assim para cobrir, por proteção. Eu queria puxar um comentário para a gente terminar, que eu acho que é justo fazer esse contraponto, aí você me fala o que é isso aqui. A usuária Verdade Brasileira, tudo bem, eu já convidei essa pessoa aqui, essa usuária, para vir falar comigo, e reitero o convite aqui, tá? Gostaria muito de falar com você, porque ela tem contado uma história, ela deixa vários e vários comentários aqui, parecendo que é uma história completamente diferente daquilo que até nós mesmos, né, conhecemos sobre o Paquistão, terra da Malala, né? Para quem não sabe, a Malala, ela é do Paquistão, e ela levou um tiro no rosto, na cabeça, porque queria ter o direito de estudar, como os meninos, né, na região dela, do país dela, meninas não podem ir à escola. Essa moça, Malala, ela queria estudar, o Talibã deu um tiro na cara dela, porque ela tinha uma voz. Imagina você falar que quer estudar, isso é uma afronta. Então, obviamente, quem não conhece, todo mundo deve conhecer, porque ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 2014, é uma figura conhecidíssima, a Malala. Então, vou pegar aqui da Verdade Brasileira. Ela diz: eu morei em Lahore e em Islamabad, e eu podia andar tranquila, sem problema nenhum nas ruas. É claro que eu não vou sair tipo 11 da noite, mas ela diz que até 9 da noite, por exemplo, ela saía, ela não usava hijab. Aqui, eu sou loura, eu chamo muito atenção, mas eu nunca passei por nenhum perigo, pelo contrário, o povo te recebe com carinho. Eu me lembro que quando eu fui embora, a minha rua toda, em peso, veio se despedir de mim, chorou muito. Então, a questão do loira, gente, o Paquistão tem a questão se você é mais claro, um pessoal bem moreno, né? Se você é uma estrangeira, se você é mulher na rua, você já destoa, né? No caso dela aqui, eu entendi o que ela falou, tá? Principalmente se você tem a pele mais clara ou tem o cabelo claro, aí você realmente, filho, né, complicado. E ela tá falando aqui que ela, loira, sem hijab, sem o véu, ela arrasava Paris. Isabela, o que você acha que ela deu sorte? Eu conheço o Punjab, tá? No Punjab eles não têm, Lahore fica no Punjab, eles não têm o contato com o estrangeiro que as pessoas têm aqui, tá?
Quando eu fui, porque não tem nada no Punjab com estrangeiros, tá bom? Cidades aqui onde eles têm estrangeiros é em Islamabad, porque Islamabad tem todas as embaixadas, né? E em Karachi é muito comum, empresas, inclusive até brasileiras, tem muito engenheiro brasileiro lá em Karachi, né? Mas Punjab, até quando eu fui para Punjab, para Lahore a primeira vez, a minha sogra sentou comigo e falou: lá você tem que ir de shalwar kameez sempre. Você já viaja de shalwar kameez, que no caminho, quando começar, você pegar a estrada, você já vai ver as pessoas como elas já são diferentes. Ela me instruiu, tá? Em muitas coisas, até inclusive da religião e da cultura, tá? Como eu deveria responder, como eu deveria falar. E eles até chegando lá, eles até me protegeram mais, tipo, não, ela não é fluente na língua, sim, ela é convertida, tá? O nome dela é tal, porque eu tinha, como eu falei no primeiro vídeo, um nome islâmico, né, para todos os efeitos. E é assim, acontece de estrangeiros virem aqui e meter o louco. Sabe? Mas ela é uma local, você é uma local e eu sou uma local aqui. Eu acho muito estranho, o que eu acho estranho nisso aqui, não invalidando, obviamente, fico feliz por ela, obviamente. Uma coisa que eu não entendo é o seguinte, por eu ser da região, a minha família, quando eu era casada com um turco, né, a minha família turca não deixaria para me proteger, porque eles sabem melhor, eles não querem que a nora dele seja estuprada na rua porque ela está com o cabelo loiro aberto, né, solto. Eles são os primeiros a falar, não é para me repudiar, não, é porque eles sabem onde eu estou. Eles eram os primeiros, obviamente, a falar, não ia deixar me sair de maneira assim, assado. Igual a gente estava falando da última vez, né, Isabela, da questão da mulher em casa. A mulher fica muito em casa, aliás, a mulher fica em casa, né, nesses países daqui, principalmente no seu, aqui nem tanto. Então, o que acontece? Existe uma possibilidade muito maior de estupro. Fala aí pra gente, o que acontece para as mulheres que ficam em casa, a questão da campainha. Então, aqui se a mulher, ela tá, independente de estar sozinha ou com pessoas dentro de casa, tocou a campainha, a mulher não abre a porta. Se tiver sozinha ainda, se tiver com alguém dentro de casa, manda outra pessoa, de preferência homem. Pode ser uma criança, pode ser um menino de 10 anos, vai mandar o homem, tá? E sozinha dentro de casa, você não abre a porta nunca, nunca. Tá? Eu que moro hoje sozinha, que tenho uma certa liberdade, que tem estrangeiros aqui na volta também, tal, a campainha toca lá o dia inteiro, entendeu? Eu não abro. Eu não abro, entendeu? Não abro. Às vezes, porque se é uma coisa importante, o dia que eu sair, a hora que eu sair de casa, vai ter uma notificação no portão, tá? Tipo, nós viemos aqui entregar certa mercadoria do correio, não sei o que tem e tal, e vai ter uma notificação, tá? Mas de resto não vai. Então você sabe quem que estava. E acontece muito de ser estrangeira, igual você falou, você tem toda uma proteção. Eles nunca te deixam sair sozinha. E outra coisa, Isabela, eu vi outro dia no noticiário aqui, passou até aqui na TV, mexeram ou assediaram uma mulher de burca, a burca completa, né? Que é aquele negócio pesadão lá da Arábia Saudita. Aí no Paquistão, o cara passou a mão na mulher. Sim, essa mulher estava de burca dentro do ônibus e quando ela foi sair do ônibus, um cara passou a mão nela, pegou nela por trás. Olha isso. Entendeu? Sabe? Então, quer dizer, nenhuma burca te salva. Então, tem aquilo que eu falei, tem pessoas que querem quebrar regras, mas isso não significa que não aconteceu nada. Tá? Ou às vezes você pode ter dado sorte de que hoje você saiu na rua, tá? Você estava protegida, estava desprotegida, né? Não estava com o hijab, ou não estava com a dupata cobrindo a cabeça, nada não, mas você ficou marcada,
porque você é uma estrangeira. Eles vão olhar seus passos, eles vão gravar. E o povo que grava, eles têm uma memória maravilhosa. Eu, apesar de toda a proteção, apesar de ter sido treinada para ser uma paquistanesa, no começo eu tive problemas também. Eu tive um problema recente. Eu fui numa vila que é dentro de Islamabad, e como era vila, você sabe que você não pode ir, até quem vai de roupa paquistanesa cobre a cabeça, pega aquela dopata, tem que cobrir a cabeça, tem que enrolar tudo e tal, mesmo com a dopata, e aí eu tava de abaya e hijab, e ele foi, eu já tava na vila, estava acompanhada de um homem do meu lado, e o homem na loja, que eu passei numa lojinha, assim, tipo, passei, e aí eu olhei ali um colar, só parei para ver uma coisa, e ele pegou o colar, já esticou o colar assim, nossa, olha que bonito, e a mão dele estava esticando, veio para tocar o meu seio. Eles acham, né, na cabeça deles que as mulheres não vão fazer nada, entendeu? Mas hoje, igual você falou, hoje eu já não sou mais aquela Isabela bonitinha, fofinha. Eu acho muito legal a gente sentar e conversar assim a respeito de uma parte do mundo que é tão longe, né? Que vocês têm uma ideia, né? Vocês têm uma ideia muito ali. E para quem vem, vocês vêm fazer a parte turística dos nossos países que são lindos, né? Maravilhosos. Gente, a Turquia é linda, tá? A Turquia é maravilhosa. Até hoje eu me encanto com a beleza desse lugar. Você vai em Istambul, para mim, né? Eu sou suspeita, eu moro aqui há muitos anos. Você vai em outros países aqui perto e fala, Istambul é outra coisa para mim, tá? Então, obviamente, eu sei da beleza do lugar, eu sei da cultura riquíssima, milenar desse lugar. E tem outras coisas muito, muito legais aqui na Turquia, a questão da burocracia que não existe, né? Você tem que resolver uma coisa, eles resolvem rapidinho para você. Também quero deixar aqui falar igual a Dani falou, que, gente, eu não tô falando mal do Paquistão, eu não tô colocando todo mundo na baia, tá? Aconteceu comigo, acontece com várias, tá? Eu que tô vindo aqui falar, mas acontece com várias, tá bom? Eu queria te agradecer muito, porque eu sei do que você tá falando. Você teve coragem de vir aqui e abrir sua vida dessa maneira, o tanto que você pode, né? E tudo de bom para você, que você consiga sentar esse homem, que esse homem te repudie do inferno, lá as 3 vezes já te manda pro inferno, que você poder ir embora daí, para parar com essa novela paquistanesa sua, pelo amor de Deus, né? É verdade. Dani, muito obrigada, tá? Eu espero ter esclarecido dúvidas de... Eu sei que tem muitas dúvidas, outras vão surgir também com esse vídeo, mas eu espero ter, pelo menos, alertado, que sirva de alerta para as pessoas, né? Que apesar de... É uma coisa muito engraçada que eu que eu li num dos comentários do primeiro vídeo, é que, nossa, gente, ela foi para lá, mas a gente tem o Google, tá? Eu estava lá no Google que ele ia brigar comigo, eu ia ficar nervosa e eu ia abortar. É a minha história. Só para fechar, eu nunca falaria mal do país que me acolheu sempre tão bem. Não é isso. O que eu sempre falo é o seguinte, gente. Eu tinha que ter ficado quietinha de onde eu vim. É só isso. Não mistura, não combina. Não é legal, na minha opinião, né? Mas quem sou eu? A minha opinião é que é muito sofrido para ambos, não é só para a mulher, não, para o cara também. Coisa de doido. Trazer o ocidental para cá. É muito sofrido para ambos, não é só para um, não. Então eu deixo meus últimos 5 centavos aqui dos meus pensamentos para vocês. Muito obrigada, vejo vocês nos comentários como sempre. Se você também quiser conversar comigo, entre em contato, minhas redes sociais sempre aqui. Eu tô dando preferência para o Facebook, porque é de lá que eu já me organizo, gente, para gravar. Tá? Se você fala comigo no Instagram, eu vou te mandar lá para o Facebook, porque no Facebook eu deixo um link para você entrar ao vivo. Ao vivo não, né? Estamos ao vivo aqui, mas depois isso é editado para você entrar comigo. Eu não consigo colocar isso no Instagram, no direct. Então já venham em mente, já entrando no Facebook comigo. Ah, Dani, eu não tenho Facebook. Eu vou deixar também o meu endereço de Skype, tá? Então a gente vai prosear pelo Skype aqui, ó, tá bom? O inbox já tá cheio de novo. Vamos começar, parece que tem Índia chegando também, né? Tem um Golfo, que eu vou marcar com ela também, tem um Catar. Então é isso, muito obrigada. Até o próximo vídeo. Uma ótima semana a todos, muito respeito e dignidade para todos e para todas nós, né? Até mais. Tchau, Isa. Tchau, tchau, Dani.